Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus? Santo Deus, nós estamos felizes porque o Senhor se faz presente nessa igreja. A Tua palavra será aberta e nós queremos que o nosso coração seja um solo fértil a receber a Tua semente e a Tua palavra, Pai. Nós não queremos que a palavra caia à beira do caminho, entre os espinhos ou em solo rochoso. Mas aquilo que Tu tens falar a nós, que possa cair em solo fértil e possamos, Pai, sair da teoria e colocar em prática na nossa vida. Nos abençoa, Pai, a vivermos o verdadeiro cristianismo, olhando para Jesus, imitando ao Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A pergunta dessa manhã é: a religião será suficiente? A religião será suficiente para me levar ao céu? Quando estamos perto do céu, temos as mãos e o coração cheios de amor. Quando estamos perto do céu, sentiremos a necessidade de sermos salvos dia após dia. Na caminhada para o céu, sentiremos a necessidade de nos espelharmos, imitarmos e nos basearmos na pessoa de Jesus. Mas a pergunta é: somos verdadeiramente convertidos? O Jim Hamberg, autor do livro Fuga para Deus e Vida Plena de Poder, ele conta que desde criança os seus pais o levavam para a igreja, uma outra religião, e ele não gostava de ir para a igreja. Ele ia para a igreja meio que forçado e saía mais cedo, ia embora, e ele não gostava da igreja. E um dia nessa vida ele conheceu Jesus, ele se batizou, ele se tornou ancião de igreja, ele se tornou líder, ele fez reformas na sua vida, e ele fez uma descoberta na sua caminhada, experiência cristã. Ele percebeu que os santos não eram santos. Ele percebeu que nem todas as pessoas que professavam o nome de Jesus eram de fato parecidas com Jesus. Ele olhava para a sua própria vida e o seu casamento, e ele percebia que também não tinha o perfume de Jesus. E ele fala um pouquinho sobre a conversão da prostituta na Bíblia. E ele fala que ele, como líder da igreja, ele tinha todos os termos teológicos, ele conhecia de teologia, mas aquela mulher teve a verdadeira experiência de verdadeira entrega e transformação espiritual na sua vida espiritual. A primeira coisa que nós vamos ver: coração de trevas e vida dupla dos escribas e fariseus. João capítulo 8, versículo 3. João capítulo 8, versículo 3. Amém? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Amigo, no Desejado de Todas as Nações, na página 460, a irmã White fala que dia após dia eram tramado armadilhas para pegarem a Jesus. De alguma forma eles queriam silenciar a Cristo, eles queriam matar a Jesus, porque a vida de Jesus era um contraste, a vida de abnegação, a vida de amor, uma vida cheia de graça, de misericórdia, de benevolência, aquela vida pura, que pensava no outro, que se importava com o outro, que não pensava em si. Era um contraste constante ao desejo daqueles líderes que almejavam por poder, por posições, por riquezas. A vida de Jesus contrastava muito e era uma ameaça à vida daqueles homens. E a irmã White fala que às escondidas eles queriam silenciar a Cristo, porque Jesus era querido, irmãos. Jesus se importava. Jesus não via como o olhar do homem. Jesus não desistia das pessoas, por maior que fosse o problema, a dificuldade. Jesus não desistia. E a irmã White fala que aqueles homens queriam matar a Jesus de um jeito ou de outro.
Mas a irmã White fala também que foi dado um limite a Satanás. Até certo ponto ele poderia usar suas estratégias, mas Jesus estava guardado pelo céu, pelo Espírito Santo e pelos anjos de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, está e sempre estará, e sempre esteve. Houve um limite para que eles pudessem ali fazer algo contra Jesus. E a irmã White deixa bem claro que aqueles homens tramaram aquele adultério. Eles forçaram, eles planejaram e eles eram coparticipantes daquele adultério. E chega para Jesus e fala: mestre, o que é que você vai dizer? Jesus está diante de uma situação difícil, porque se manda matar, só quem tinha poder para executar eram os romanos. Se Jesus mandasse não fazer nada, a lei de Moisés diz que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. E a Bíblia fala que Jesus continua a escrever na areia. Amigos, escribas e fariseus tramando a morte de Jesus. Pessoas que conheciam todas as doutrinas e leis, as pessoas conhecedoras. O coração daqueles homens estavam cheios de religião, cheios de doutrinas, de conhecimento, de ódio, menos de Deus, menos de amor. Nós corremos um grande risco de vivermos de religiosidade, cristianismo teórico, e de não sermos nada parecidos com Cristo. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que praticam o que está escrito na palavra de Deus. É tão fácil olhar para o nosso vizinho ali ao lado e dizer: olha, a minha igreja é mais bonita. Mais do que conhecer, Deus me convida a viver, a ter o perfume, a ter o aroma, a exalar o perfume de Cristo sobre a minha vida. Corremos esse grande risco. Eu estava lendo a genealogia que vai até Jesus, e olhando a vida de alguns homens até chegar em Cristo, Abraão, e vai Salomão, Ezequias, Davi, e eu percebo que nessa genealogia na qual lá na frente Jesus iria nascer, existe homens muito pecadores, um Davi que adulterou, um Ezequias que mostrou suas riquezas, sabe? Um Salomão que em algum momento se afastou de Deus, e foi no meio disso tudo que Jesus nasceu. Nós sabemos que não tem participação, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi nesse contexto de pessoas perversas. Se os que andavam com Deus tinham capítulos negros na sua vida, imagine o mundo ao redor que não conhecia Deus. Nisso tudo aqui eu vejo, irmãos, a graça de Jesus. A humanidade não merecia Jesus, nós não merecemos Jesus. Tudo isso nós percebemos que o nosso Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia, e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando eu vejo esses homens com as mãos cheias de pedras, e o contraste da vida pura de Jesus, Jesus quer ecoar a mim e a você, que em nós precisamos imitar a vida pura de Jesus. Em Jesus nós percebemos que não há limite de amor, de misericórdia, de graça, de perdão, de misericórdia, de amor. Jesus não desiste. É esse Deus que quer falar: filho, sejam meus imitadores. Versículo 7. As máscaras dos escribas e fariseus caem por terra. Versículo 7 fala: como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Amigo, a irmã White fala na página 461, que aqueles acusadores, eles planejaram toda aquela situação. Jesus lia o coração daqueles homens. Eles não queriam justiça, eles queriam a morte de Jesus. A lei especificava que as testemunhas do caso é que deveriam ser as primeiras a lançarem as pedras. Mas Jesus sabia que eles eram culpados. Irmãos, quem sabe quando Jesus começa a escrever naquela areia, Jesus começa a descortinar o mais íntimo e secreto da vida daqueles homens. Eles começam a sair. Ou seja, eram pessoas que queriam justiça, mas que estavam longe de Jesus. Assim como Jesus lia o coração daqueles escribas e fariseus, Ele conhece o seu coração aqui nessa manhã. Antes que você chegasse aqui na igreja de Jardim Cruzeiro, Ele já conhecia os seus anseios, necessidades. Todos os nossos dias são contados.
no projeto de Deus, nós estamos falando de um Deus que nos conhece, um Deus que se importa, um Deus que pode resolver, um Deus que está ao nosso lado. Emmanuel, Deus conosco. Ele veio, Jesus se importa, nada está perdido, em Deus eu posso todas as coisas. O nosso Deus, a sua graça não tem limite. Amigo, as máscaras dos escribas e fariseus caíram por terra, estavam com pedras nas mãos. Enquanto aqueles homens estavam com pedras nas mãos, Jesus procura salvar aquela mulher. Jesus se arrisca, Jesus dá a vida, porque em Jesus emana misericórdia, amor, benevolência, compaixão. Jesus não desiste. Enquanto aqueles homens estavam com pedras, Jesus tenta salvar aquela mulher. Irmãos, Deus convida a mim e a você nessa manhã a exalarmos graça sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus nos convida a não desistirmos das pessoas. Jesus não enumera, olha, você errou comigo, você não serve mais. O amor de Deus e o perdão de Deus é diferente do amor e do perdão do homem. Você errou comigo, você lá e eu cá. Olha, agora vai ser diferente. Quão diferente, irmãos, é o perdão de Deus e o perdão do homem, o amor do homem e o amor de Deus. Olha, se você me fizer o bem, eu vou lhe fazer o bem. A maneira que você me tratar, eu também vou lhe tratar. E a Bíblia fala, qual a recompensa que tem amar quem vos ama? Quão diferente é o amor do homem, quão diferente é o amor de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Quando eu vejo esses homens, irmãos, com as mãos de pedras, e quando eu vejo Jesus, o Rei da graça, do amor, o Rei da misericórdia, Jesus quer ensinar outra coisa para mim e para você. Se o nosso irmão, ele estiver à beira do abismo, se o nosso irmão estiver com fome, se o nosso irmão não veio para a igreja, se o nosso irmão, ele vacilou, nós precisamos derramar graças uns sobre os outros, porque quem não ama não conhece a Deus. Se o jovem adulterou, eu preciso orar por ele, chorar com ele, visitar ele, sorrir com ele, chorar com ele. Se o casamento do irmão lá não deu certo, eu tenho que chorar com ele em nome de Jesus. Se alguém está com o pé quase para cair dentro do buraco, em vez de empurrar, eu tenho que abraçar esse irmão, eu tenho que chorar com esse irmão. Deus convida a mim e a você a derramarmos graça uns sobre os outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós precisamos de Cristo. Quão fácil é, irmãos, nós julgarmos, apontarmos aquela ovelhinha que não vem para a igreja, aquele que adulterou, aquele que está fora da igreja, aquele que está fraco. Nós precisamos, nesse mundo tão mau, sermos parecidos com Jesus, derramarmos graça uns sobre os outros. Certa vez, pastoreando um distrito, nós tínhamos um problema para resolver. Uma pessoa que pediu para ficar uma semana na igreja, ficou vários meses e não queria sair e tal, e queria processar a igreja, e uma pessoa que tinha problema psicológico. E aí juntamos todos os anciãos para ir conversar com essa pessoa de noite. E teve um ancião que não foi. E eu achei estranho. Mas depois ele foi me relatar que ele estava enfrentando algumas dificuldades no seu casamento, na sua vida espiritual, com o filho. Ninguém é do jeito que é porque é. Por trás de cada ser humano existe uma história de traumas, sofrimentos, dificuldades. E a regra áurea, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, quando eu vejo esses homens com as pedras nas mãos, Jesus ecoa para mim e para você que eu preciso fazer a diferença nesse mundo. Eu preciso derramar graça sobre a vida do meu irmão. Eu preciso ter misericórdia. Eu preciso derramar perdão. Eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. Porque a essência da religião é o amor. Versículo 10 e 11 nos diz: Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles?
Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. A irmã White fala na página 462 que maior do que a cura física, Jesus operou a cura espiritual. E que em nenhum momento Jesus passou a mão sobre a cabeça dessa mulher. Olha o que a irmã White fala: conquanto não use de paliativos com o pecado, nem minore o sentimento de culpa, procura não condenar, mas salvar. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria para essa transviada mulher. Mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão pronta a ajudar. Ao passo que os fariseus hipócritas denunciam, Jesus recomenda: vai-te e não peques mais. Duas coisas fortes aqui, irmãos. Jesus procura não condenar, mas salvar. Mas salvar. Que texto forte aqui, irmãos. Conquanto, aqui fala, o mundo tinha para aquela mulher senão zombaria e desprezo. Sabe, irmãos, o ato de amor de Jesus mudou a história daquela mulher. A irmã White fala que ela se tornou uma das suas principais seguidoras, disposta a dar a vida pelo Mestre, porque enquanto todos queriam matá-la, Jesus acreditou naquela mulher. Será que em algum momento na sua caminhada para o céu, você já passou pelo vale da sombra da morte, e Deus usou circunstâncias, pessoas que pudessem falar: filho, eu estou aqui, nem tudo está perdido, eu estou contigo. Será que você, em algum momento no vale da sombra da morte, Deus já levantou pessoas que estendeu a mão para você? Algum momento na sua caminhada, você já viu Deus baixar até você através de situações e pessoas? Aquela mulher foi marcada, porque no momento de quase morte, alguém se arriscou por ela. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quantas circunstâncias da nossa vida, Deus se colocou na nossa frente. De quando você nasceu até aqui, eu tenho certeza que você tem registros, momentos, experiências que o Deus do céu baixou na sua vida. Seja numa mesa de cirurgia, seja no livramento de um acidente, seja o fato de você estar vivo, seja uma porta que Deus abriu, seja o nascimento de um filho, constantemente Deus tem derramado graça sobre a nossa vida, as suas misericórdias se renovam. Esse é o nosso Deus que nós servimos, irmãos, que não desiste de nós, constantemente Ele tem se manifestado na nossa vida. Você está aqui porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida há muito tempo e continua trabalhando. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, porque Ele não desistiu de mim e de você. Quantas vezes passamos pelo vale da sombra da morte e Deus se colocou na nossa frente, assim como colocou a mão para aquela mulher, Deus, Ele tem nos sustentado. Temos muito a agradecer a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembro-me, quando eu morava lá em Sobradinho, e no momento, era pequeno, no momento de dificuldade financeira, a tia Tereza, uma vizinha, ela ajudou financeiramente a nossa família. Então, todo ato de amor marca vidas. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O mundo dá voltas. A mesma ladeira que sobe e a mesma que desce. Os humilhados serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Deus tem que ser tudo na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser a prioridade, Ele tem que ser a nossa respiração. Se estamos vivos é permissão dEle, se nos vestimos é permissão dEle, se temos uma família é permissão dEle. Deus está no controle e a Ele nós devemos devotar a prioridade sobre todas as coisas na nossa vida. Último verso, João 8, versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. A irmã White fala:
Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e a nela firmar-lhe os pés. A irmã White fala que não é seguidor de Cristo aquele que desviar os olhos de todo aquele que precisa do auxílio de Cristo. Eu não posso dizer como Caim: o que é que eu tenho a ver com meu irmão? Porventura eu sou guardador dele? Eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós precisamos de Cristo. Porque se um dia você não precisar do seu vizinho, você sempre precisará do Deus Todo-Poderoso. Então, ou seja, nós sempre precisamos uns dos outros. O mundo gira, o Senhor nos convida a exalarmos o perfume do céu. Eu sempre falo da história do bom samaritano, porque a essência do verdadeiro cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Passava ali um pastor adventista, o primeiro ancião da igreja, e passou ali um católico, e foi aquele católico que ajudou as feridas daquele homem. Eu não prego salvação de outras igrejas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que mais do que conhecer, Deus nos convida a viver. E eu também não posso julgar a salvação de ninguém, porque a Bíblia fala: não julgueis para que não sejais julgados. Os escribas e os fariseus conheciam todas as doutrinas, mas eles mataram a Jesus. Eu posso dizer: olha, eu sou mais bonito do que o meu vizinho ali, espírita, presbiteriano, testemunho de Jeová, sou mais bonito que eles, mas vivo mal com minha esposa, sou um mal pagador, vivo mal com meu irmão. Mais do que conhecer a verdade, Deus me convida a viver a verdade. A salvação, ela começa dentro da nossa casa, ela começa dentro do nosso lar. Jesus fala: vai, não peques mais. Irmãos, quando Jesus fala vai, não peques mais, aqui há outra lição tremenda que Deus nos ensina, é que todos os dias eu preciso ser salvo. Assim como eu preciso imitar a vida de Jesus, Jesus fala para aquela mulher: olha mulher, saiba de uma coisa, vá e não peques mais. Todos os dias eu preciso depender de Deus. Saul começou bem em sua vida cristã, mas em um dado momento ele deixou com que as coisas à sua volta tomassem o lugar de Jesus, e o seu final foi se lançando sobre uma espada, tirando a sua própria vida, vergonha para todo o povo de Israel. Todos os dias eu preciso de Jesus. Aquele mesmo amor do meu batismo, aquele primeiro amor, ele precisa ser renovado dia após dia. Assim como o meu casamento, ele precisa ser renovado, a minha caminhada com Deus, ela precisa ser renovada também. Deus lhe convida hoje a fazer a diferença. Lembro-me do dia, eu tinha 11 anos, se não me engano, sempre morei em Irecê, meu interior, e avistei meu avô, diabético. Eu acho que eu já contei aqui uma certa vez. A família do meu pai tem poucos recursos, e ele maltrapilho, mal vestido, com diabetes, com a sua muleta, enxergando um pouco, exalando um mau cheiro, e eu tinha 11 anos, e eu fiz de conta que eu me escondi para que ele não pudesse me ver. E eu me lembro dessa data, e tenho tristeza, porque eu gostaria de voltar no tempo, e de beijar o meu avô, e de abraçá-lo. Sei que era uma criança. Deus lhe convida hoje a viver cada dia como se fosse seu último dia de vida, na sua vida espiritual, no seu casamento, na vida do seu próximo, nos teus hábitos alimentares. Deus lhe convida a fazer a diferença hoje. Certo, vou contar a última história. Eu tenho 2 amigos lá da minha igreja de origem, que vieram estudar em Salvador, realizar o sonho, e se casaram, vieram fazer a faculdade aqui, voltaram para o interior, e todas as portas financeiras se abriram, as portas de trabalho se abriram, e eles passaram a prosperar financeiramente. Mas o crescimento financeiro não acompanhou o crescimento espiritual. Jesus foi sendo colocado de lado. Era o casal que mais cantava divinamente naquela igreja, referência para os jovens. E principalmente o rapaz, o homem,
foi se afastando de Jesus e aconteceu o adultério. A mulher já era traumatizada porque o seu pai também traiu a mãe e ela já tinha trauma disso. E vieram os acusadores de plantões com as pedras nas mãos para acusar aquele jovem casal. O crescimento financeiro não acompanhou o crescimento espiritual. Aí eu lembro que Jesus fala para aquela mulher: vá e não peques mais. Todos os dias, irmãos, nós precisamos depender da presença de Jesus. Nenhum sucesso nessa vida compensa o fracasso da família. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa vida com Deus. Eu termino falando sobre a experiência de Esther. Eu gosto também de falar dela. Em um dado momento o povo de Israel estava para todos serem eliminados. Havia o decreto de morte. Amã, por inveja de Mordecai, tramou toda aquela situação para que Mordecai fosse morto e o povo também fosse aniquilado. Mas, irmãos, Deus estava conduzindo todas as coisas. Mordecai vai clamar para Esther: Esther, você tem que fazer alguma coisa. E ela fala: se eu fizer algo, eu vou morrer. E ele fala: olha, será que não foi para esse momento que Deus te colocou nessa posição? Será que não foi para a conjuntura desse tempo que Deus te coloca nesse lugar? Porque se o livramento não vier de você, virá de alguém, porque Deus está no comando. Sabe, irmãos, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, Deus deseja que nós usemos como instrumento para ser bênção na vida de alguém. Seja na vida acadêmica, na vida financeira, na vida espiritual, de alguma forma, Deus te deu vida para você salvar, para você resgatar, para você fazer a diferença na vida de alguém. Nesse mundo cheio de trevas, Deus convida a mim e a você a termos e a exalarmos o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Deus te convida a fazer a diferença. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para se colocar nas mãos de Deus e ser usado por Ele para a bênção de outras pessoas. Seja com os teus ouvidos, seja com um prato de comida, seja chorando com alguém, seja se colocando no lugar do outro, Deus te convida a deixar marcas nessa terra e exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Se em algum momento você vê alguém na beira do precipício, não empurre. Se algum jovem da igreja adulterar, não faça nenhum comentário. Não critique a liderança da igreja. Não critique o pastor. Tem algo para falar, vai falar olho no olho, com lágrimas nos olhos e com oração. É a Bíblia. Vai arguir entre ti e ele só. Alguém está fazendo um mau trabalho, vá falar com ele, ore com ele. Deus nos convida a sermos bênção e não maldição. Deus te deu vida para você deixar marcas aqui nessa terra. Nós somos um vento que logo passa. Deus te chamou para ser bênção nessa terra. De alguma forma, com os teus dons e talentos, mude a vida das pessoas e exale o perfume de Cristo. Nos coloquemos no lugar do outro. Tratemos o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Exalemos o perfume de Cristo em nome de Jesus. Vamos cantar Fixa os teus olhos no Mestre. Acredito que 360. Em meio a todas as dificuldades e provações, precisamos fixar o nosso olhar em Jesus. Porque se meu olhar estiver nele, os ventos não derrubarão a minha casa espiritual. Se eu basear minha fé no pastor Felipe, no meu irmão, na minha igreja, eu não vou para o céu. Fixe os teus olhos no Mestre. 360. Medite na letra, viu? Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte,
caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divinal. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Amém. Oremos. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Assim como o Senhor viveu aqui nessa terra, possamos, Pai, imitar o teu exemplo, amando o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Que essa mensagem, ó Pai, possa achar guarida em nossos corações e possamos colocar em prática e possamos ter o bom perfume de Cristo. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.